Olá, sejam bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar numa das mais fascinantes e, sem dúvida, complexas jornadas intelectuais da história, a busca de séculos para conseguir entender e articular a identidade de Jesus Cristo. Pensem bem, como os primeiros cristãos conseguiram conciliar a fé em um único Deus com a adoração a um homem que de fato caminhou sobre a terra. Essa é a história que vamos contar. A história da unidade na dualidade, uma análise de como o dogma cristológico se formou através dos grandes e turbulentos concílios da Igreja Antiga. Bem, vamos direto ao coração do problema. O ponto de partida de tudo é o que a gente pode chamar de escândalo da encarnação. Para a mentalidade daquela época, que era firmemente ancorada no monoteísmo muito estrito, a ideia de adorar um ser humano era um dilema gigantesco. Como é que se podia conciliar a fé num só Deus com as afirmações do Novo Testamento que dizem que Jesus é Deus, mas que também mostram que ele nasceu, sofreu e morreu? E olha, essa questão não era só uma discussão filosófica, não. Ela era soteriológica. O que isso quer dizer? Que a própria salvação da humanidade dependia da resposta. Se Cristo não fosse plenamente Deus, ele não teria o poder para salvar. E se não fosse plenamente homem, ele não poderia representar a humanidade. Resolver essa tensão era, portanto, absolutamente essencial. Nos primeiros séculos, as tentativas de resolver esse dilema pareciam um pêndulo, sabe? Oscilando de um extremo ao outro. De um lado, a gente tinha a negação da sua divindade. Correntes como o ebionismo, por exemplo, viam Jesus apenas como um grande profeta humano. Já o adocionismo dizia que ele era um homem que foi adotado por Deus em algum momento. Do outro lado do pêndulo, o extremo oposto, a negação da sua humanidade. O docetismo, por exemplo, chegava a dizer que o corpo de Jesus era uma ilusão, uma aparência, porque a matéria era vista como algo mau. E ali no meio surgiram tentativas de solução, como o modalismo, que acabavam, no fim das contas, dissolvendo as distinções dentro da própria Trindade. A busca por um equilíbrio pela ortodoxia estava apenas começando. E o primeiro grande campo de batalha foi justamente a questão da substância. O desafio veio diário, um presbítero de Alexandria que ensinava algo muito direto. Houve um tempo em que o Filho não existia. Para ele, Jesus era a mais elevada de todas as criaturas, sim, mas ainda assim, uma criatura. Não era eterno como o Pai. A resposta veio no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325. E o que é interessante nessa imagem é a balança. De um lado, a tese de Jesus como criatura. Do outro, a resposta ortodoxa, defendida com unhas e dentes por Santo Atanásio, o dogma do homoousios. Essa palavra grega é a chave de tudo. Ela significa da mesma substância, ou consubstancial. O Filho não é uma criatura, ele é da mesmíssima essência divina do Pai. É o famoso Deus de Deus, luz da luz, que entrou para o credo niceno e é rezado até hoje. Ok, com a divindade de Cristo firmemente estabelecida, a questão ficou ainda mais profunda. Qual era a real extensão de sua humanidade? O conflito seguinte veio do apolinarianismo. Apolinário de Laodiceia propôs o seguinte: Jesus tinha um corpo e uma alma humanos, mas sua mente racional, o seu intelecto, tinha sido substituído pelo Logos divino. Parecia uma solução engenhosa, mas os padres capadócios perceberam ali um perigo mortal para a doutrina da salvação. A resposta deles, que ficou encapsulada na brilhante frase de Gregório de Nazianzo, foi: o que não é assumido, não é redimido. Pensem nisso. Se Cristo não assumiu uma mente humana completa, então a mente humana não foi curada, não foi salva. O Concílio de Constantinopla, em 381, resolveu a questão, afirmando de vez a humanidade plena de Cristo, corpo, alma e mente. Vamos avançar para a próxima peça desse quebra-cabeça, a unidade da pessoa. O debate agora foi contra o nestorianismo. Nestório, que era o patriarca de Constantinopla, enxergava em Cristo duas entidades quase separadas, como se fossem duas pessoas, Jesus, o homem, e o Verbo, o divino, que habitava nele. A consequência lógica disso? Ele rejeitava o título Theotokos, ou seja, portadora de Deus ou mãe de Deus para Maria. Ele argumentava que ela foi mãe do homem Jesus e não de Deus. Foi aí que São Cirílio de Alexandria entrou em cena. Ele percebeu que isso dividia Cristo ao meio. A resposta de Cirilo foi a doutrina da união hipostática. Aquele que nasceu de Maria é o próprio Verbo que se fez carne. Não são duas pessoas, mas uma única pessoa divina com duas naturezas. O veredito do Concílio de Éfeso, em 431, foi que Maria é, de fato, Theotokos. E essa afirmação se tornou a pedra angular para defender a unidade pessoal de Cristo. E então chegamos ao clímax de toda essa jornada teológica, o Concílio de Calcedônia, em 451. Este concílio nos deu a definição que se tornaria o padrão da ortodoxia cristã. Ele combateu o monofisismo, que era a ideia de que a natureza humana de Cristo foi de alguma forma absorvida pela divina, criando uma única natureza mista.
Sob a influência do Tomo de Leão, uma carta importantíssima do Papa Leão Magno, o concílio formulou o dogma. E este diagrama aqui ilustra perfeitamente a precisão cirúrgica da linguagem. Cristo é uma só pessoa, uma hipostasis, em duas naturezas, ou physis, a divina e a humana. E atenção aos detalhes. Essas naturezas coexistem sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Cada uma dessas 4 negações foi crucial. Elas funcionam como muros de proteção para garantir a integridade tanto do divino quanto do humano em Cristo. Mas a definição de Calcedônia não acabou com o debate. Na verdade, ela o refinou. Os concílios que vieram depois trataram das implicações lógicas daquela decisão. Constantinopla II, por exemplo, reafirmou Calcedônia. Já Constantinopla III enfrentou o monotelismo, que era a ideia de que Cristo, por ter uma só pessoa, teria apenas uma vontade, a divina. O concílio respondeu com uma lógica impecável. Se ele tem 2 naturezas, ele tem 2 vontades e 2 energias, a humana e a divina, operando em perfeita harmonia, com a vontade humana sempre submissa à divina. E, finalmente, Micéias II, em 787, lidou com a iconoclastia, a destruição de imagens. A defesa de São João Damasceno foi simplesmente brilhante. A própria encarnação tornou o Deus invisível, visível. Portanto, negar a legitimidade do ícone é, em última instância, negar a realidade da carne de Cristo. Agora, é importante lembrar que por trás dessas discussões teológicas tão densas, existiam homens de intelecto e fé admiráveis. Vamos dar um rosto a esses verdadeiros arquitetos da ortodoxia. Temos Santo Atanásio, o grande campeão de Nicéia, que defendeu a divindade do Filho, como se dizia, contra o mundo. Temos São Cirilo, o guardião de Éfeso, que lutou bravamente pela unidade da pessoa de Cristo. O Papa Leão Magno, o pontífice da clareza, cujo tomo foi a peça fundamental para a definição de Calcedônia. E São João Damasceno, o defensor da imagem, que articulou a teologia por trás da representação sagrada. Eles foram os grandes protagonistas dessa saga intelectual e espiritual. Este quadro comparativo é uma ferramenta fantástica para a gente recapitular tudo o que vimos até agora. Observem a lógica de desafio e resposta. Contra o arianismo, que via Jesus como uma criatura, Nicéia respondeu, consubstancial. Contra o apolinarianismo e sua humanidade incompleta, Constantinopla I respondeu, humanidade completa. Contra o nestorianismo e suas 2 pessoas, Éfeso respondeu, união hipostática. Contra o monofisismo e sua natureza única, Calcedônia respondeu, 2 naturezas, sem confusão. E contra o monotelismo, Constantinopla III afirmou, 2 vontades em perfeita harmonia. É um resumo claro e direto de todo esse desenvolvimento dogmático. E aqui, com esta linha do tempo, a gente ganha uma visão panorâmica de toda essa jornada, que durou mais de 450 anos. A gente consegue ver a progressão lógica desde Nicéia em 325 até Nicéia II em 787. O ponto crucial, como dá para notar, é Calcedônia, em 451. Ele se torna o grande divisor de águas, o ponto de equilíbrio para o qual os concílios anteriores convergiram e do qual os concílios posteriores partiram para refinar e defender. Fica claro que a construção do dogma foi um processo, não um evento único e isolado. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? A conclusão teológica é que o dogma não existe para explicar o mistério. Ele existe para proteger o mistério. O objetivo nunca foi colocar o divino dentro de uma caixa lógica que a nossa mente pudesse compreender totalmente. O objetivo foi traçar as fronteiras para que o paradoxo central da fé não se perdesse no caminho. Como este diagrama ilustra, a ortodoxia afirma que Cristo é verdadeiramente Deus para que pudesse salvar, verdadeiramente homem para que pudesse nos representar e uma só pessoa para que pudesse ser o mediador perfeito. A cristologia ortodoxa, no fim, preserva o paradoxo do amor divino. O infinito se torna finito sem jamais deixar de ser infinito. E para solidificar de vez o nosso entendimento, vamos revisar rapidamente os termos-chave que encontramos pelo caminho. Homoousios, da mesma substância, a palavra que garantiu a plena divindade de Cristo contra o arianismo. Hipostase, pessoa ou subsistência, o termo usado para falar da unidade pessoal de Cristo. Physis, natureza, o conjunto de qualidades que define o que algo é, como a divindade e a humanidade. E Theotokos, portadora de Deus, o título de Maria que se tornou o teste decisivo para a unidade de Cristo. Dominar esse vocabulário é fundamental para entender a profundidade desses debates. Claro, esta nossa análise é apenas o começo.
Para quem deseja se aprofundar, é muito importante conhecer as duas principais escolas de pensamento da época, a de Antioquia, que tinha uma ênfase maior na distinção das naturezas, e a de Alexandria, com sua ênfase na unidade divina. Ambas continham verdades importantes, mas os seus extremos acabaram levando a heresias. E, sem dúvida, a melhor forma de aprender é ir direto às fontes primárias. Ler o Credo Niceno-Constantinopolitano, o Tomo de Leão, os Anátemas de Cirilo e os próprios atos dos concílios ecumênicos. A jornada de descoberta, como sempre, continua.